Filipenses, capítulo 4. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Filipenses, capítulo 4, nós faremos a leitura do versículo 4 ao versículo 7, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oremos, irmãos. Pai Celestial, te suplicamos nesse momento, Senhor, que o Senhor conduza o Teu Espírito Santo até nós, de maneira que a Tua palavra seja viva em nosso meio, Pai. Que o pregador, que o povo, Pai amado, diminua diante do crescimento do Teu Filho entre nós. Faz com que só Cristo apareça no nosso meio pela Tua palavra, Pai. Te pedimos assim em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, como nós já temos visto, o contexto desta carta aqui é um contexto onde o apóstolo Paulo estava preso, ele era encarcerado, ele estava vivendo numa situação muito difícil. Para que suas roupas fossem lavadas, ele precisava da caridade de algumas pessoas. Para que ele se alimentasse de uma forma digna, ele precisava da caridade de algumas pessoas. Então ele estava vivendo aqui em situação degradante. Mas ele escreve aos irmãos em Filipos, dizendo o seguinte: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. O apóstolo Paulo está ordenando a estes irmãos que eles encontrem alegria, independente da situação que eles estão vivendo, ou que mesmo o apóstolo Paulo estava passando. E nós estamos meditando no que é necessário para que isso se torne real. Como isso é possível na vida de uma pessoa, estar alegre no Senhor o tempo todo. Mesmo passando por tribulações, por dificuldades, por decepções, por frustrações, por humilhações, como é possível alguém ser feliz, alegre, contente no Senhor em toda e qualquer situação? Então nós temos visto algumas coisas e Paulo ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então o que impede a felicidade do crente, o apóstolo Paulo identifica como sendo a ansiedade. A ansiedade é pecado. Nós vamos ver um pouco aqui que o pecado é justamente aquele objeto, aquela postura do crente que faz com que ele perca a alegria no Senhor. O próprio Davi disse isso em sua oração: restitui-me a alegria da salvação. Porque ele entendia isso, que só é possível ser alegre na salvação do Senhor quando o pecado é vencido na vida do crente. Então aqui Paulo está dizendo: olha, não andem ansiosos. Se estiverem ansiosos, a postura de vocês tem que ser a seguinte: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, o que é que te faz ansioso? Por qual razão você está ansioso? Se algo te falta, então vá a Deus pedir a Ele pela oração e pela súplica, pela humilhação, pelo clamor. Peça a Deus. Isso nós vimos na semana que estivemos aqui. Mas depois ele diz assim: com ações de graças. É preciso que os irmãos tenham essa compreensão. Para você se livrar da ansiedade, para que você vença a ansiedade, para que você derrote a tristeza que incomoda o seu coração e que quer reinar no seu coração, você precisa ter ações de graças.
que é isso, meus irmãos? De forma bem simples de se dizer, ações de graças são os agradecimentos que os irmãos precisam dar a Deus em todo o tempo. Agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez. Isso faz com que na balança a ansiedade comece a perder peso e suma diante dos irmãos. Porque o que causa os irmãos ansiosos é a observação das coisas que faltam, que os irmãos pensam que faz falta. Mas o que derrota e destrói a tristeza, a ansiedade, é a observação das coisas que os irmãos já possuem, do que os irmãos já têm, do que Deus já fez. Se os irmãos começam a observar estas coisas, não vai existir lugar para encontrar necessidades diante de Deus. O salmista, ele fala sobre as ações de graça. Interessante é que ele coloca que as ações de graças precisam ser conhecidas também na assembleia do povo, na reunião solene do povo. Os crentes precisam sair de casa com esse propósito: vou para a igreja atrás de minha bênção? Não, vou para a igreja em busca de levar ações de graça ao meu Deus, em busca de orar agradecendo ao Senhor. Então essa reunião precisa existir ações de graça. No Salmo 111, de 1 por diante, o salmista diz assim: aleluia, renderei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos, na assembleia. Então observe que Davi, ele tinha esse propósito. Faltava algo para Davi, algo que ele queria e não tinha, com certeza, porque para todos faltam. Mas Davi diz: olha, eu vou sair do meu castelo, vou sair da minha zona de conforto, para buscar encontrar-me com os santos do Senhor, com os justos do Senhor, e na assembleia do Senhor eu renderei graças ao Senhor, eu darei graças ao Senhor. Então é importante que os irmãos tenham essa compreensão. Vencer a tristeza também passa por aí. Os irmãos deixarem o seu habitat, deixarem o lugar onde estão para virem reunidos aqui e juntos renderem graças ao Senhor. Só tem ações de graças, meus irmãos, aquele que admira as obras de Deus. Não adianta você procurar render graças ao Senhor se você não vê nada de admirável nele, ou nas coisas que ele faz. O salmista, continuando, ele diz assim: grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as admiram. Os irmãos entendem o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as obras do Senhor são grandiosas, mas para alguns não são. Só são grandiosas para aqueles que meditam nelas. E se você começa a meditar nas obras de Deus, no que Deus já fez, e no que Ele está fazendo, e no que Ele prometeu fazer, se os irmãos começarem a meditar nessas coisas, o que vai acontecer é a admiração. Os irmãos vão passar a admirar o Senhor e as suas obras, e os irmãos darão ações de graças de coração verdadeiramente ao Senhor. Estes veem a glória na majestade de Deus. Quando você passar a admirar as obras de Deus, as coisas mais simples, as mais complexas, os irmãos passam a ver glória na majestade de Deus. O versículo 3 diz: em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Pois é, meus irmãos, é preciso que se entenda isso, para que os irmãos vençam a tristeza. Os irmãos precisam aprender a admirar as obras de Deus, todas elas. Tudo que Deus faz, os irmãos precisam meditar e admirar nelas.
e os irmãos verão a glória de Deus nestas obras. Agora aqui é preciso que os irmãos também entendam que dar ações de graças, render ações de graças, não é simplesmente um ato teórico, não é simplesmente uma ação verbal. Louvo a Deus, que maravilha, e canta hinos, e quantas declarações maravilhosas nesses hinos, os irmãos já perceberam? Quando os irmãos estão cantando os hinos, os irmãos estão atentos à letra, ao que está sendo cantado a Deus, porque são declarações grandiosas, mas só isso não prova que você de fato é grato a Deus, não prova, porque os irmãos podem estar amargurados de coração e aqui cantando louvores a Deus. A verdadeira ação de graça, as verdadeiras ações de graça, elas passam pelos lábios, mas elas chegam à atitude, elas transbordam para a sua vida como um todo. O salmista ainda, agora aqui em Crônica, ele diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Então, se os irmãos estão realmente maravilhados com as obras de Deus, e se os irmãos têm de fato no lábio e no coração ações de graças, gratidões a oferecer ao Senhor, os irmãos falarão destas obras aí fora. Os irmãos falarão deste Cristo para as pessoas aí fora. Do contrário, é tudo uma farsa. Não há gratidão, coisa nenhuma, e esses hinos aqui todos são mentira. Tinha um pastor que ele dizia o seguinte, que o momento onde mais mentiras são professadas é o momento da adoração, quando os crentes cantam louvor a Deus. Só sai mentira, louvores grandiosos, declarações de amor imensuráveis, mas quando os crentes saem da igreja, fazem tudo o contrário. Ou seja, cantaram um monte de mentiras para Deus. Que não seja assim com os irmãos. Que os irmãos possam de fato cantar ao Senhor em gratidão, com ações de graça, e que saiam daqui transbordando de ações de graça, a ponto de não se conterem e falarem de Cristo para seus familiares, para seus amigos, no trabalho, onde os irmãos tiverem condições de falar. Aí sim começará a se revelar de fato o que habita no seu coração, se é ações de graças ou se são murmurações. Ainda em Crônicas, 1 Crônicas capítulo 16, o versículo 9, a continuação diz assim: cantai-lhe, louvai-o, falai de todas as suas obras. Ou seja, cantem, louvem, falem das obras do Senhor, falem do que Ele criou, do que Ele fez no passado e do que Ele está fazendo agora no presente. Falem do que Ele prometeu fazer no futuro. Então falem, cantem, louvem todas as obras maravilhosas do Senhor. Se gloriem em Deus, se alegrem nele. O versículo 10 diz: gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Mas não é isso que Paulo está dizendo lá? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Busquem ao Senhor. Está faltando essa alegria? Os irmãos não conseguem ter momentos de alegria? Os irmãos não estão alegres em todo o tempo no Senhor? O que é que está faltando? Oração. Orem, supliquem, peçam, com ações de graça, gloriai-vos no Senhor, no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Não cessar, meus irmãos, de orar, não cessar de pedir a presença de Deus, porque o que alegra
os crentes não é o que eles desejam do mundo, não é isso. O que enche de alegria o coração do crente é a presença de Deus. Eles, sendo transbordados da presença de Deus, pode faltar tudo, eles se encontram felizes e contentes. Então a busca dos irmãos tem que ser pela presença de Deus. O versículo 11 diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua presença continuamente. Mas por que os crentes não buscam? Porque os crentes desejam tanto o que é do mundo, porque os crentes se satisfazem e se alegram somente com boas notícias, com elogios, com aplausos, quando as coisas andam bem, quando financeiramente tudo está equilibrado, quando nenhum problema surgiu no lar. Por que os crentes só conseguem ser alegres nestas situações? Porque eles também não são alegres quando perdem tudo, como Paulo estava, por exemplo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, infelizmente, assim são as pessoas. Quando uma ovelha passa muito tempo comendo lixo, ela esquece o sabor que tem a grama e ela fica satisfeita com o lixo e já não sente mais falta da graminha verde. Ela perde a vontade de comer grama verde. E assim são muitos crentes. Se esqueceram do que é sentir a presença de Deus em suas vidas. Se esqueceram do que é a alegria pura e genuína no Senhor Jesus Cristo. Alegrai-vos no Senhor. Eles querem se alegrar no carro que ganharam, no passeio que fizeram, em qualquer coisa, mas nunca no Senhor. Alegrai-vos no Senhor significa você se alegrar só e apenas e unicamente nele, sem interferência nenhuma de circunstâncias ou do que seja externo. É uma alegria no Senhor. Para conhecer esta alegria, meus irmãos, é preciso passar pela oração, pela súplica e também pela ação de graças. A sua postura, é interessante que a sua postura diante das circunstâncias vai gerar ou não ações de graça. Dependendo de como você se comporte diante de uma crise, diante de uma situação, diante de uma dificuldade, pessoas darão ação de graças, pessoas renderão ações de graças. Veja só, por exemplo, o apóstolo Paulo falando na sua epístola aos Coríntios, 2 Coríntios 9, do 11 por diante, ele diz assim: e em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, o que, por vosso intermédio, produz ações de graças a Deus. Veja que interessante. Não basta você ter no lábio apenas ação de graça. Não basta você cantar louvores a Deus com os lábios. Isso tem que transbordar para a sua vida, para a sua postura, para a sua atitude, para as suas reações diante do contraditório, diante do oposto. Isso tem que transbordar em ação de graça na sua vida. Quando você, por exemplo, transbordando de ação de graça, vai e socorre o necessitado, porque você está grato com Deus, isso faz com que o necessitado também renda ações de graça a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que por vosso intermédio produz ações de graças a Deus. Então os irmãos podem sim serem instrumentos que produzem no mundo ações de graças. As ações de graças que os irmãos tiverem para com o Senhor pode se estender para fora dos irmãos, atingindo e alcançando outras pessoas. E ele diz no versículo 12: porque
o ministrar esta assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Então os irmãos observem que Paulo está repetindo, mais uma vez ele dá ênfase às ações de graças, que são geradas pela sua atitude, geradas em pessoas que te observam, ou que são alcançadas pelas tuas ações de graças, pela tua postura, pela tua atitude. No versículo 13 ele diz: ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus, por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa da generosidade e da vossa contribuição para com eles e para com todos. Então observe que eles glorificam a Deus por sua vida. Já pensaram o que isso significa? Os irmãos nem imaginando que lá do outro lado da cidade, ou até em outra cidade, alguém lembrou de você e agradeceu a Deus por sua vida. Senhor, graças te dou por a vida daquela irmã, daquele irmão. Que exemplo de crente! Então, estão sendo produzidas ações de graça por causa do seu comportamento. É isso que é de fato render ações de graça ao Senhor. No 14 ele diz: e eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Então eles são levados a orarem por sua vida. João Calvino ele dizia o seguinte, que Deus criou o pobre para abençoar o rico, e criou o rico para abençoar o pobre, e o rico abençoa o pobre com a condição que ele tem, socorrendo a necessidade do pobre, e o pobre abençoa o rico, rogando a Deus pela vida do rico, dando a Deus ações de graças pela atitude daquele rico. Mas quando o rico retém a sua mão o clamor por socorro a Deus do pobre, amaldiçoa o rico. Então os irmãos precisam tirar de dentro dos lábios apenas, tirar de dentro do coração a ação de graça a ponto de tornar em atitude, gerar em ações de fato que socorrem o necessitado, que levam Cristo ao aflito. Aí sim os irmãos estarão dando a Deus ações de graça. O problema é que parece que os crentes não têm mais tempo de pensar no outro. Ele tem tantos problemas, tantas necessidades, ele enxerga tanta falta de tanta coisa, que ele olha para o próximo e diz: não dá tempo de me preocupar com a dor daquele não, porque eu já tenho as minhas. E essa atitude faz com que a dor aumente ainda mais, a ansiedade vai ser cada vez maior, porque você não foi chamado para se auto-socorrer, você foi chamado para socorrer o seu próximo. Já ouvi uma pessoa dizendo assim, perguntaram para ele, né? Sim, como é que está a tua situação? Emocionalmente, psicologicamente, como é que você está? E eu vi essa pessoa dizer o seguinte: olha, eu nem paro muito para pensar como é que está a minha situação emocional e como é que está a minha condição psicológica, porque eu não quero me dar o luxo de me preocupar tanto comigo e esquecer de socorrer os que precisam. Tem pessoas que estão bem, mas ficam procurando coisas para agravar a sua situação, para que se torne sua situação de boa para uma situação ruim. E elas ficam procurando motivos. Enquanto elas fazem isso, elas perdem de alcançar outras pessoas, de serem instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Elas se preocupam tanto consigo mesmo que esquecem do próximo e esquecem de Cristo. Meus irmãos, depois ele diz assim no versículo 15: graças a Deus por seu dom
inexprimível. Tudo isso é dom de Deus. Essas condições que os irmãos recebem de socorrer o próximo é dom de Deus, é talento de Deus. Os irmãos é que vão decidir se vão enterrar ou se vão distribuir, multiplicar. Todos aqui são ricos, entendam isso. Porque para que os irmãos procurem saber o que significa ser rico, os irmãos não podem olhar para o que o mundo ensina a respeito de riqueza. Ser rico é quê? É o que para o mundo? É ter a fortuna que Bill Gates tem, que o homem mais rico do mundo tem? Não, isso não é ser rico. Só. Não é apenas isso que é ser rico. Ser rico é você ter comida, por exemplo, no armário, que esteja sobrando. Você tem o necessário, o suficiente, e ainda mais tem o que não é suficiente. Ser rico é você ter no guarda-roupa peças que você nem usa. Você tem as que usa e tem outras que nem usa. Então os irmãos precisam entender o conceito verdadeiro do que é ser rico. Porque os irmãos são ricos. O problema é que não se veem como ricos, mas o que sobra dos irmãos traria alegria para aqueles que nada têm. Então, a sobra dos irmãos tornaria alguém feliz. Isso é ser rico. Os irmãos têm sim como fazer. Nem que seja uma palavra, os irmãos podem dar a uma pessoa aflita. É importante que os irmãos transbordem em ações de graça, que não fiquem apenas nos lábios as ações de graças. Jesus Cristo falou isso em Mateus capítulo 5, do 14 ao 16, quando ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, e deem ações de graças ao Senhor que está nos céus, porque a sua luz está iluminando as trevas dele, porque a sua alegria está causando conforto na dor deles, porque os seus bens estão servindo de refúgio e de apoio para a necessidade deles. Brilhe assim a vossa luz, não apenas de lábios, meus irmãos. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Foi assim que Jesus Cristo denunciou alguns fariseus e doutores da lei. Foi assim que Deus denunciou alguns judeus no Antigo Testamento. Espero que não seja assim que Deus denuncie a igreja aqui em Bezerros. Pedro, ele em sua primeira epístola, capítulo 2, do 11 por diante, ele diz: amados, exorto-vos como a peregrinos e a estrangeiros a vos absterdes das paixões carnais que combatem contra a alma. Uma das coisas, além da ingratidão e da busca por defeitos na vida que Deus te deu, além disso, ser o causador da sua ansiedade, da sua tristeza, além disso, ser inimigo da alegria no Senhor, o pecado também é. Apesar de que a ansiedade é pecado, mas todos os pecados, eles criam uma barreira entre a sua alegria no Senhor com Cristo. E ele diz isso: se abstenham dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal contra vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: livrem-se do pecado, afastem-se do pecado, vençam o pecado,
para que aquelas pessoas se envergonhem, aquelas pessoas que apontam o dedo para vocês dizendo: olha, ali está um farsante, ali está um idólatra, ali está um prostituto, ali está um beberrão, ali está uma fofoqueira, para que essas pessoas não encontrem nenhum pecado desse na vida de vocês. E quando eles observarem a vida de vocês e não encontrarem pecado, antes encontrarem boas obras, que eles glorifiquem a Deus num dia da visitação. Pois bem, meus irmãos, é preciso que se vença o mal, a ingratidão e toda forma de pecado, para que os irmãos passem a experimentar desta alegria que o apóstolo Paulo ordenou na igreja aos Filipenses. E para terminar, eu quero que os irmãos vejam que a palavra diz em Romanos 5, do 1 por diante, o exemplo que os irmãos têm a seguir. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Sejam imitadores de Deus, andem no amor igual ao amor de Cristo, que se entregou a Deus como sacrifício de oferta. E aí ele fala mais uma vez do combate que os cristãos devem ter contra o pecado. No versículo 3 ele diz: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém aos santos, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça. Que haja ações de graça. É importante que os irmãos pensem nisso. Que haja gratidão a Deus em vez de costumes pervertidos. E lembrem-se do alimento cotidiano que Deus deu. Por que os irmãos estão aqui hoje na igreja? Porque Deus moveu muitas coisas para que isso fosse possível. Os irmãos têm muito motivo para dar ações de graças a Deus. Deus os protegeu de acidentes, protegeu vossos familiares, Deus deu alimento de manhã, deu de tarde, deu alimento à noite. Por isso os irmãos estão em condições de estarem aqui. E que tipo de gratidão os irmãos expressaram a Deus? O apóstolo Paulo, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, 4, do 3 por diante, diz: eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. O alimento foi criado por Deus, sabe para quê? Para me alimentar. Só isso não. Foi para que você tivesse ações de graças a oferecer ao Senhor, para que você agradecesse ao Senhor. Alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Quando você come ou bebe sem dar graças a Deus, sem louvar a Deus por aquilo que você está comendo e bebendo, aquela comida e aquele alimento serve de testemunha contra você, denunciando que você é um ingrato e que você só pensa no seu estômago. Quando o crente dá a Deus ações de graça por tudo que come, por tudo que bebe, ele está fazendo aquilo pelo qual foi chamado. O versículo 4 diz: visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça. Então, meus irmãos, não deixe que nada passe sem que haja gratidão no vosso coração.
Não deixe que nada passe sem que os irmãos reconheçam o tamanho da bondade de Deus em levar até vocês este alimento, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Então, os irmãos, sejam gratos, tenham ações de graça constantemente, como diz em Colossenses 4, versículo 2, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça, dando sempre graças a Deus, e sabendo que esta prática não se limitará somente aqui a esta vida, esta prática será eterna. Os irmãos levarão esta prática de ações de graças diante de Deus para toda a eternidade. Em Apocalipse, capítulo 7, o 12 diz assim, dizendo, amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Se você não tem costume de dar ações de graças a Deus aqui na terra, você não se acostumará com o céu, porque lá será pelos séculos dos séculos os crentes, os fiéis, os santos do Senhor, dando a Ele ações de graças. Que Deus abençoe a igreja, meus irmãos.